Olá, você, seja muito bem-vindo a mais um episódio Show Sedentarismo, continuando a série sobre o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Primeira vez que temos um guia desse. Hoje, eu aqui, Guilherme Moscardi, profissional de Educação Física, comigo Daniela de Oliveira, psicóloga, e Andressa, que é 2 em 1, é profissional de Educação Física e nutricionista. Fizemos o episódio passado, se você chegou agora, falando da primeira parte, até os 5 anos de idade, e hoje a segunda parte do guia, dos 6 aos 16. Por que é tão difícil ver alunos adolescentes nas academias, será, hein? O que vocês querem destacar do guia e da experiência de vocês? Quem quer começar? Eu acredito que a gente não consiga ver tanto adolescentes nas academias, porque é aquela fase dos bandos, dos amigos, e eles precisam estar se sentindo seguros nesse bando. Difícil, às vezes, é ter esse grupo de amigos, que normalmente vem da escola, na mesma região para estar, né, para utilizar a academia junto. Acaba, às vezes, sendo só uma pessoa. Normalmente, quando eles vão, eles estão no mínimo 3. E eu vou falar que é uma bagunça, eles fazem muita bagunça. Mas que bom que alguns começam. E você, psicóloga? Bom, eu acho que tem a fase da adolescência, né? Mas é que eles colocam uma faixa etária muito grande, né? Então, dos 6 aos 16, a gente pega a infância, a pré-adolescência e o início da adolescência. Então, a gente destaca, então, né? A gente vai na infância até os 10, a gente coloca como pré-adolescente dos 10 aos 14, dos 14 aos 19, a adolescência. E aí a gente começa a vida adulta, 18, 19 anos, né? Então, eles colocam uma faixa bem grande, né? Acho que na infância tem uma questão mesmo de incentivo, né, dos pais. Então, na infância, quem leva as crianças para fazer esportes e atividades físicas são os pais, que colocam nas aulas de natação, de vôlei, de artes marciais, de qualquer que seja, né, atividade física. Acho importante, né, não dá realmente para deixar só por conta da educação física na escola. É bem legal ter educação física na escola, é super importante, mas não é só isso, né? Eu falo sempre que a gente também deveria ter aula de educação emocional nas escolas, né, para aprender a lidar com todas as questões emocionais que vão surgindo. E eu acho que no início da adolescência, na pré-adolescência, né, quando os jovens começam a ter mais voz de comando sobre si mesmo, né? Já começa a dizer, gosto disso, não gosto disso, quero, não quero, né? Algumas coisas, eu falo que, assim, é uma idade, depois dos 10 anos, quando começa ali a pré-adolescência, é uma idade em que as motilidades começam a acontecer, né? Então, começa a ter muito movimento, muita expansão, né? É uma fase de muita descoberta do mundo, né? Então, a função dos pais, né, na pré-adolescência e na pré-adolescência ainda é dizer muito não, mostrar muito as coisas, levar, meio que não, você vai fazer isso, né, orientar bastante, né. Na adolescência, a função dos pais é dar limite e aguentar a porrada, né, porque vai vir. Né, vai vir o mau humor, vai vir a cara feia, vai vir as reclamações vão vir. Então, tudo isso vai acontecer porque é típico, né? É a fase em que, na pré-adolescência e adolescência, principalmente na adolescência, a gente começa a se firmar no mundo. E a primeira coisa que a gente faz para se firmar no mundo é ir contra aquilo que já está. Né? Falar que eu sei alguma coisa também. Né? Não é só você que sabe, tem que mandar em mim, eu também sei alguma coisa. Como que isso tudo vai interferindo na prática de atividade física? É quase que aquela coisa do contra, né, da personagem lá, que existe uma personagem de quadrinhos, né? Se você disse para fazer aquilo, ele não vai fazer o outro, né? Vem muito
do que a gente foi acostumando, né? A pré-adolescência, a adolescência vai mais ou menos repetir aquilo que os exemplos de casa e aquilo que a gente foi ensinando mesmo, colocando enquanto valores, né? Então, se é uma família que tem como valor o movimento, tem como valor a saúde e a atividade física, né? Provavelmente esse adolescente vai fazer vai continuar com isso, vai continuar fazendo, por mais que ele vá descobrir outras coisas, né? Então, também abrir o espaço para explorar os esportes. Então, a gente tem, às vezes, uma especialização muito precoce, né? Então, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de esporte, a pessoa começa a nadar e ela vai ficar nadando, e ela não explora as outras coisas. Aí chega uma hora que vai enjoar, e aí para. Ao invés de explorar outras coisas e fazer outras coisas, para, né? Quando não, a gente tem que explorar bastante, então tem que abrir o caminho para experimentar, né? Então, essa fase de criança e adolescente, dos 6 aos 16, é importante ter uma experimentação mesmo de atividades. Sensacional, sensacional. Você falou um bocado de coisa nesse tempo e eu gosto de pensar que a criança precisa sim disso tudo e a gente tem que proporcionar isso. Eu gosto muito de uma frase do Mahatma Gandhi que diz o seguinte: o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Quando eu chamo a minha filha de 10 anos para andar de bicicleta, eu incentivo, eu proponho pequenas recompensas do tipo, vamos experimentar uma padaria nova, vamos procurar aquele doce que você gosta numa padaria que a gente nunca provou, e se não for bom, a gente prova numa outra. E a gente passeia 2 horas de bicicleta no final de semana. A mais velha, hoje com 20, ela tinha 15 para 16 e estava uma puta ressaca porque estava acabando o colégio. Puxa, eu vou morrer de saudade dos amigos, um domingo à toa. Falei, então manda mensagem para todos, vamos no Ibirapuera fazer um piquenique à tarde, no parque aqui em São Paulo. 7 toparam, 7 adolescentes. Os pais levaram e largaram lá com a gente 3 horas. Sabe quanto trabalho eles deram para a gente? 0. A gente levou um frisbee, aquele disco para ficar jogando, bola e peteca. Eles brincaram, deram risada e falaram que nunca tinham tido um domingo tão agradável quanto aquele. Cada um levou o que ia comer, fizemos... Gente, é muito fácil. A gente precisa estimular os adolescentes. E concordo 100% com a psicóloga que tem que aumentar o acervo, dar possibilidade de gostar de mais coisas. Fazer capoeira, judô, karatê, taekwondo, todas as lutas possíveis. Uma hora vai achar de sua. Não tem que transformar o seu filho ou sua filha no balde da ansiedade da tua expectativa que ele vive. Exemplo, eu nadei, eu querer que minha filha seja nadadora. É desonesto com ela. Por isso, a gente precisa estimular, fazer o máximo possível. Pensar primeiro em saúde, depois em especializar. O Brasil é campeão mundial em síndrome da saturação precoce de atleta. Vou repetir. O Brasil é campeão mundial em síndrome da saturação precoce dos atletas. Ou seja, a criança com 7 anos já tem que competir em natação, competir em ginástica olímpica, competir... Ah, mas se não for desde cedo, será? Os estudos têm mostrado que não. Complementa aí, Andressa. Uma coisa interessante mesmo é que falta, assim, claro que para algumas dessas atividades existe a questão financeira do pai e a mãe conseguirem, né, o incentivo para, né, levar os filhos. Existem muitas opções, mas são menores as opções que permitem a execução, a prática sem tanto investimento financeiro. E eu estava falando isso até com um grupo de torcedoras aí que a gente está discutindo sobre os resultados das Olimpíadas, né? Que estamos em pleno momento de pandemias em Tóquio 2020, nós estamos em 2021, mas é Tóquio 2020, então piadinhas aconteceram por isso. E a gente vê e discute assim, vamos tentar abrir um grupo de apoio ao incentivo no esporte, porque tem tantas modalidades, a gente pode ter tantos tesouros escondidos aí pelo país,
mas não é estimulado, não é incentivado. Os próprios atletas que estavam lá, alguns tiveram que, com certeza, pagar do próprio bolso para estar lá, e a gente precisa fazer isso, tentar fazer isso desde casa. Eu acho que esses jogos influenciam até a descoberta para essa adolescência de hoje. Ver que tem muita atividade que você pode se descobrir, experimenta, vai conhecer. Então, são essas coisas, elas podem ser utilizadas como influência, mas para abrir a mente dessa turminha e de descobrir coisas novas, experimentar e de repente se encontrar e praticar por prazer inicialmente, não ficar pensando nessa piração do negócio de atleta mesmo, porque normalmente a exigência vem dos pais, principalmente, e aí é uma coisa a mais que às vezes se iniciou cedo demais e a criança poderia dar certo, mas ela se frustra porque a exigência dela tem a idade de uma coisa que talvez não devesse estar acontecendo e ela perde o interesse. Até tem o caso de um amigo meu que era a mesma coisa com a natação. Ele perdeu a vontade de nadar porque insistiam fortemente os pais para que ele fosse competir já muito cedo. Então ele empapuçou, a gente até falava essa palavra, empapuçou do esporte por causa do exagero, do estímulo exagerado. Então, acho que tem que achar um meio termo e descobrir se aquilo é o que a criança realmente gosta. Os pais, muitas vezes, passam aquilo que eles gostam para os filhos, mas e se ele descobriu uma coisa nova, por que não dá o apoio? Assim como alguns dão apoio, por exemplo, para um filho que escolheu fazer balé. E deixa o preconceito de lado, não tem que ter nada disso, tem que estimular e fazer e ponto final. Deixa ele descobrir o que gosta e apoiar nesse sentido. E parece que muitas vezes a gente não consegue ficar num meio termo, né? Ou 8 ou 80. Ou, deixa aí, se quiser fazer, faz, né? Ou não faz nada e tanto faz. Ou, se faz, tem que fazer muito sério, né? E tem que ser uma coisa muito bem feita, e tem que ir para um esporte competitivo. Então, eu acho que como transformar, né, a atividade física, ou o exercício físico mesmo, tanto um quanto o outro, em algo que seja prazeroso, né? Como o Gui estava falando, de ser um passeio de bike de 2 horas para procurar um doce na cidade, né? Ou que seja ir brincar no parque de jogar frisbee, né? Mas que possa ser algo prazeroso, que possa ser divertido, que possa ser gostoso, e mesmo que seja um exercício físico, né? E não a atividade física, que também possa ser legal, né? Mesmo que seja em alta intensidade. Então, como que a gente pode ir ressignificando ou ir dando diferentes significados para diferentes coisas, né? Para diferentes atividades na nossa vida. Até porque nessa fase em que a gente vai moldar o corpo, e é importante, o guia fala disso, que você faça atividade que te deixe cansado. Porque a gente já sabe na fisiologia que se você fizer exercícios moderados, a câmara cardíaca aumenta, o que quer dizer que o seu coração, a quantidade de sangue que entra ali dentro vai aumentar o tamanho daquela bacia. E quando você faz exercício que é mais intenso, que você fica ofegante, o músculo cardíaco aumenta. Você precisa ter uma combinação das duas coisas. E isso acontece a criança brincando de pega-pega, jogando futebol, livremente, né? Brincando, subindo de bicicleta uma rampa, ele vai precisar de mais. Depois ele vai andar e vai só deslizar e vai descansar um pouco. Ou fazendo atividade física. O guia também fala uma coisa bacana, que muitas cidades têm muita atividade grátis. Muito programa gratuito da prefeitura. Algumas cidades já acordaram o absurdo que é deixar as quadras das escolas municipais e estaduais fechadas no final de semana. Em algumas cidades, eu conheço uma que tem aula, um profissional de educação física de graça para a população, de qualquer idade, naquelas academias de lata das praças. Se você procurar, tem. Vou dizer mais. Se não tiver aí do lado da sua casa, talvez tenha alguma academia que tenha uma cota de bolsistas, que tenha alguma situação bacana para fazer acontecer. Você pode beneficiar o seu filho. Agora,
Normalmente é muito mais prático dar um violão e um videogame para o filho, ele ficar em casa, porque o pai ou a mãe não tem que sair cuidar do filho. Não corre risco de se machucar e algumas outras coisas, né? Então, preste atenção aí se você está sedentário, se isso não acontece também. Vamos lá para uma última rodada e já nos dedurarmos. Diga lá, Andressa, Dani, e já nos deduramos. Um ponto interessante do guia ele dá referência para o adolescente, né, depois os adultos também, ele dá referência para você identificar a intensidade que você está se exercitando, da sua respiração, de você falar, se você consegue cantar uma música enquanto você está se exercitando, fazendo atividade física, tá muito fácil. E a referência são itens interessantes e simples da pessoa entender como que o corpo dela funciona. E muita gente ficava um tempo atrás bitolada com o negócio da frequência cardíaca e relógio e tudo. E a gente se observar já é a chave perfeita. Você tem atividade leve, moderada, intensa, e são essas informações que o guia passa sobre a respiração, sobre cantar, sobre falar, conversar, que são a referência para saber qual a intensidade que você está. Outra coisa também é que você não vai conseguir fazer um exercício de longa duração se ele for muito intenso. Não cabe, não funciona. Atletas fazem isso com dificuldade para determinados esportes. Então, assim, descobrir isso, ler o guia bonitinho lá e identificar ela enquanto você estiver executando uma atividade. Para você, não precisa, logicamente, pensar só nisso na hora que vai executar, mas é uma ótima referência para poder você observar até a sua evolução naquele exercício ou atividade. Porque quando você começa, você vai ver que você não consegue. Não vai conseguir, talvez, né? Quem for sedentário, que a ideia aqui é sair do sedentarismo, você começa o exercício e você não consegue cantar música. Depois de um tempo fazendo ele, você vai perceber que você vai conseguir. E aí está na hora de mudar, intensificar o desafio. E isso é uma parte muito legal do guia, porque ele te ajuda a dar ideias, iniciar e prosseguir, né, com a atividade. O que eu achei bem legal do guia é que ele vai dando muitas dicas, né? Além de dicas das atividades físicas em si, ele dá dicas para os pais, dicas para os próprios crianças e adolescentes, né? Do que fazer, aonde procurar, dicas para os professores de educação física. Então, isso é bem interessante, ficou bem didático. E uma das coisas que também é interessante, né, para os pais no incentivo das atividades físicas, é que a gente vê hoje muitos pais reclamando da quantidade de tempo que os filhos ficam em eletrônicos. Uma das grandes vantagens da atividade física é que seu filho vai sair dos eletrônicos para fazer alguma coisa, para brincar de alguma coisa fora dali e desenvolver outros recursos, né? Vai desenvolver outros recursos, não só corporais, como recursos emocionais também, né? Atividade física, corpo e emoção são a mesma coisa. Então, né, desenvolver esta parte de fazer uma atividade física, ele vai estar desenvolvendo, né, concentração, foco, desenvolve habilidades sociais, aprender a trabalhar em cooperação, né, aprender a trabalhar em time, mesmo que seja uma atividade individual, vai aprender o que é possível, o que não é possível, como persistir em algo, né? Aprende a ser mais resiliente, a ter mais determinação. Tudo isso o esporte traz para a vida da pessoa, e essas são características excelentes para qualquer um de nós desenvolver, né? Sensacional, falamos um bocado para ficar episódios objetivos. Vou dizer que hoje ainda não treinei, mas daqui a pouco vou fazer um treino de 29 minutos que um professor que trabalha comigo prescreveu para mim, na esteira, do jeitinho que ele fez lá, e é o treino do dia, só isso. E aí, Andressa? Eu ainda não fiz nada também, mas pretendo fazer mais à noite, ainda dou aula, e na rua não estou em nenhum local para treinamento, vou para casa, faço lá, e força, pesos, kettlebell, fazendo uma microsérie rápida lá, vai ser executado. Psicóloga. Eu nadei. Dei uma nadadinha hoje, de 1 hora.
É isso aí. Muito bem, então seja um bom exemplo para quem tem 6 a 16 anos, dê um show no seu sedentarismo também, show sedentarismo.